Imagine-se nas profundezas do oceano, onde a história se desenrola sob as ondas tumultuadas. Nesse cenário envolvente surge o K-19, uma embarcação considerada uma das mais azaradas em suas missões, devido aos grandes desafios e adversidades enfrentados pela tripulação. O K-19, primeiro submarino do Projeto 658 da União Soviética, navegou pelas águas com uma forte determinação. No entanto, enfrentou combates significativos ao longo do caminho. Exposto à radiação, enfrentou incêndios devastadores, colisões perigosas com submarinos americanos e mergulhos arriscados que o levaram à beira do abismo em inúmeras ocasiões. Cada revés, cada falha contribuiu para a sua história marcada por obstáculos. Mesmo diante das adversidades mais difíceis, sua tripulação permaneceu firme, enfrentando o desconhecido com coragem e convicção. Adentrando o turbilhão da metade do século XX, presenciamos a corrida frenética entre os Estados Unidos e a União Soviética. Essas potências mundiais rivalizavam, cada uma buscando afirmar sua supremacia global, enquanto o espectro da guerra pairava de forma ameaçadora sobre a humanidade. Nessa tensão crescente, surge uma inovação que transformaria para sempre a face do conflito: as armas nucleares. Capazes de desencadear destruição em massa, elas representavam um poder incomparável, capaz de aniquilar cidades e nações inteiras em questão de segundos. Os primeiros mísseis nucleares, embora limitados em alcance, impulsionaram uma nova estratégia militar. Em 1957, a Rússia fez história ao lançar o Sputnik 1, o primeiro satélite feito pelo homem, colocando a União Soviética à frente dos Estados Unidos na corrida espacial. Porém, os soviéticos ainda estavam atrás na corrida armamentista nuclear, especialmente debaixo d'água. A necessidade de atingir alvos distantes levou ao desenvolvimento de submarinos como plataforma de lançamento. Foi então que, em janeiro de 1954, os Estados Unidos inauguraram uma era ao lançar o primeiro submarino nuclear equipado com mísseis balísticos, o USS Nautilus. Diante desse avanço tecnológico, a União Soviética não teve escolha senão responder com urgência. Para superar essa lacuna, ela começou a desenvolver seus primeiros submarinos movidos a propulsão nuclear na década de 50. Assim nasceu o K-19, lançado em abril de 1959, destinado a se tornar uma peça crucial na estratégia de dissuasão. O seu processo de construção foi uma corrida contra o tempo, envolvendo milhares de trabalhadores em turnos incessantes. Porém, a pressa trouxe consigo uma série de consequências prejudiciais, comprometendo a qualidade da mão de obra. Desde acidentes durante a construção até problemas graves durante os primeiros mergulhos. O K-19 parecia destinado a enfrentar desafios desde o seu nascimento. O batismo do submarino com champanhe, longe de trazer boa sorte, foi seguido por uma série de incidentes que pareciam prenunciar uma existência tumultuada, tendo em vista que, ao tentar quebrar a garrafa, ela permaneceu intacta. Desde vazamentos no compartimento do reator até situações perigosas durante mergulhos de emergência, o K-19 enfrentou uma série de provações que testaram sua resistência. Em uma ocasião crítica, ele quase colidiu com o fundo do oceano após ficar preso em uma posição perigosa. Graças à rápida intervenção da equipe, um desastre iminente foi evitado por pouco. Em 1961, durante exercícios militares, foi lançado ao mar,
com uma tripulação de 139 pessoas, sob o comando de Nikolai Zateyev, de 35 anos. No vasto Atlântico Norte, em meio ao coração pulsante dos reatores, um incidente catastrófico se desdobrou. O tubo vital que alimentava as leituras do manômetro se rompeu e a agulha do instrumento despencou para o zero. Para a tripulação, isso representava muito mais do que uma simples falha mecânica. Era um sinal de que o controle estava sendo perdido, enquanto a temperatura no núcleo se elevava perigosamente sem o devido resfriamento. Diante do risco de uma explosão térmica, a tripulação agiu desesperadamente, soldando a chaminé do reator e abrindo as comportas para permitir a entrada de água fria. No entanto, essas medidas de emergência acabaram por espalhar a radiação mortal pelo navio, criando uma ameaça ainda maior para a tripulação já debilitada. Com o transmissor principal de rádio falhando, a comunicação com os superiores era impossível. Os submarinistas foram forçados a recorrer a um transmissor de baixa potência, na esperança de serem ouvidos por alguém que pudesse vir em seu socorro. Enquanto isso, a incerteza e o medo se alastravam entre a tripulação, pois enfrentavam a perspectiva de uma explosão iminente do reator e dos mísseis nucleares a bordo. A saúde da tripulação rapidamente se deteriorava e as vozes da preocupação começaram a ecoar pelos corredores apertados do submarino. Alguns sugeriram ao comandante a ideia desesperada de desembarcar todos no posto norueguês mais próximo na ilha Jan Mayen e afundar o navio para evitar uma catástrofe ainda maior. Por horas intermináveis eles aguardaram, presos em um limbo de incerteza e temor, até que finalmente avistaram o socorro se aproximando no horizonte. Primeiro, um submarino diesel soviético, o S-270, ouviu seu apelo desesperado por ajuda, seguido por mais 2 submarinos. A tripulação foi evacuada completamente, abandonando um cenário de perigo e desespero no profundo oceano. O K-19 foi resgatado e levado de volta à base, mas a área estava há muito tempo inacessível para os investigadores devido à contaminação por radiação. O acidente foi inicialmente mantido em sigilo e só veio à tona quase 30 anos depois. Segundo as memórias do comandante do compartimento do reator, Mikhail Krasishkov, os cientistas concluíram que um sistema de refrigeração não convencional foi instalado, o que tornava o reator desnecessariamente vulnerável. Embora teoricamente uma explosão térmica fosse improvável, os documentos operacionais da época eram rígidos quanto à prevenção do superaquecimento do núcleo do reator. A tripulação, sob pressão, conseguiu evitar o superaquecimento, mas isso teve um custo terrível. 8 pessoas foram expostas a doses letais de radiação e morreram em agonia dentro de 3 semanas após o acidente. Todos os membros da tripulação foram irradiados em diferentes graus. Após o acidente, o submarino passou por reparos extensos, incluindo a substituição do compartimento do reator. O submarino foi apelidado de Hiroshima. Apesar das modificações e da renovação da tripulação, o comandante Nikolai Zateyev nunca mais comandou um submarino. 3 anos depois, o K-19 havia sido reparado e modernizado, realizando cruzeiros de combate e lançamentos de foguetes. O próximo acidente ocorreu no outono de 1969, quando colidiu com o submarino da classe Gato da Marinha dos Estados Unidos a uma profundidade de 60 metros no Mar de Barents. Ambos os submarinos sofreram danos, mas o pior ainda estava por vir. Em fevereiro de 1972, enquanto estava no Atlântico, a uma profundidade de 120 metros, ocorreu um incêndio de grandes proporções, resultando na morte de 28 pessoas devido à fumaça e ao monóxido de carbono. Os reatores foram desligados,
deixando o submarino à deriva no oceano, enquanto os marinheiros presos no 10º compartimento do torpedo esperavam por socorro em meio à escuridão, com escassez de ar, comida e água. Rapidamente, navios soviéticos se aproximaram do local do acidente, mas uma tempestade feroz impediu qualquer operação de resgate imediata. As primeiras vítimas foram evacuadas 2 semanas depois, com dificuldade através de um helicóptero. Somente no 23º dia, os sobreviventes presos no 10º compartimento foram resgatados. Durante todo esse período angustiante, os 12 submarinistas sobreviveram. Os marinheiros extremamente enfraquecidos foram trazidos para fora e vendados para protegê-los da intensa luz. O K-19 foi rebocado de volta à costa e enviado para reparos. A tripulação foi honrada e dissolvida e o incidente foi mantido em segredo mais uma vez. Quando o submarino retornou ao serviço, os infortúnios continuaram a assombrá-lo. Houve pelo menos mais 2 incêndios, o que levou ao reconhecimento da sua obsolescência. Mais tarde, foi retirado de serviço na década de 90. O público só veio a conhecer todas as desventuras do submarino após o colapso da União Soviética, pois o governo até então instruía a todos permanecerem em silêncio após os acidentes, muitas vezes nem notificando as famílias das vítimas. O K-19 ganhou reconhecimento mundial com o lançamento em 2002 do filme homônimo The Widowmaker, estrelado por Harrison Ford e Liam Neeson. O filme foi inspirado nos incidentes reais que marcaram a história do submarino e os perigos enfrentados pela tripulação, transportando os espectadores para a atmosfera tensa da Guerra Fria. Se você gostou deste vídeo sobre o submarino K-19, saiba que esse foi um tema pedido nos comentários. Se você tem alguma sugestão de conteúdo que gostaria que abordássemos, deixe seu comentário abaixo. Nós nos interessamos pelo feedback dos nossos espectadores e estamos sempre abertos a sugestões para novos assuntos. Além disso, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos como este. Não se esqueça também de deixar seu like, assim você contribui para o crescimento do canal. Até a próxima!